Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Convido vocês a se colocar de pé neste momento, para juntos podermos adorar o nosso Deus. Não sei como você entrou aqui, qual é a fase que você está da sua vida. Talvez você esteja em um momento difícil, você veio aqui essa noite buscando mais do Senhor. Eu quero dizer para você que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, amém? A palavra do Senhor em Salmos 34:15 diz: os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Então aqui este é o lugar para você abrir a sua boca e clamar pela presença do Senhor, para Ele transformar a sua vida essa noite aqui neste lugar, amém? E sobre nós, ó Pai, nos ensine a ter mais fé em Ti, ó Deus, a confiar cada vez mais em Ti, ó Deus. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a Tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em Ti. Mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Eu também sei que nada acontece sem a Tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em Ti. Mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Vem nos ensinar, ó Pai, a confiar em Ti, ó Pai, a cada dia mais e mais, ó Pai. Nos ajude, ó Pai, nos ensine, ó Pai, a nos deleitar nos Seus braços, ó Pai, a confiar plenamente no Senhor, ó Pai. Nos dê essa fé, ó Pai, e esse entendimento, ó Pai. Todas as coisas cooperam para o bem. Você pode declarar isso com fé mais uma vez? Todas as coisas cooperam
daqueles que te amam. Sim, todas as coisas, daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Este é o momento de você entregar tudo aquilo que tem te atrapalhado, te afligido o seu coração. Entregue nas mãos do Senhor e confie, pois todas as coisas cooperam para o bem. Tudo entregarei. Você pode declarar isso? Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo entregaremos em tuas mãos, ó Pai. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo deixarei. Aleluia, glória a ti, ó Pai. Entregaremos tudo a ti, ó Pai. Você pode colocar a mão no seu coração para nós orarmos juntos nesse momento? O que é que vem afligindo o seu coração e que você não tem compreendido ainda? O que é que tem saído dos seus propósitos que você tem relutado em aceitar? O que é que tem fugido dos seus planos que você tem resistido em compreender? Porque a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Se Deus está em primeiro lugar na sua vida, se você está buscando em primeiro lugar o reino dele, você pode descansar de que todas as demais coisas estão sendo acrescentadas sobre a sua vida. Por isso essa palavra diz que nós podemos entregar tudo, ainda que não estejamos compreendendo, ainda que fuja ao nosso entendimento, nós podemos sim descansar nas promessas de um Deus que está cuidando de nossos passos, porque os nossos passos já foram consagrados a Ele. Como diz a palavra do Senhor, se é o Senhor que dirige os passos do homem, como este, pois, poderá conhecer o seu caminho? Então, Pai, dirige os nossos passos, e ainda que não compreendamos, ainda que seja misterioso à nossa frente, nos faça agarrar a essa promessa, de que todas as coisas vão cooperar, estão cooperando, e já cooperaram, para que o teu propósito, os teus planos se estabelecem nas nossas vidas. Por isso nós estamos não apenas cantando, nós estamos declarando a nossa fé, de que confiamos e descansamos no Deus da providência, no Deus da perfeição, no Deus que escreve certo por linhas certas, por linhas retas, e sabemos que o Senhor está construindo em nós o teu propósito e a tua vontade, em nome de Jesus, amém. Amém. Você pode olhar para a pessoa perto de você e dizer assim, ó, se preocupa não, Deus está no controle. Pode dizer isso para ela? Se preocupa não, Deus está no controle. Você que está na sua casa, se preocupa não, Deus está no controle. Não senta ainda não, que eu tenho 2 recados bem rápido para você, e nós vamos continuar adorando com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Mas antes, se coloque em pé por gentileza, não senta ainda não, a gente só está começando a nossa celebração. Quero convidar você para essa quinta-feira, você que é homem, vir participar conosco do nosso encontro de homens com propósito aqui. Vai ser às 20 horas, então atenção homem, esse convite é para você, pode trazer o amigo também, mas é quinta às 20 horas aqui conosco. E os jovens e adolescentes amanhã, melhor os adolescentes, né? Às 20 horas tem o louvorzão. Então você que é adolescente ou pai de adolescente, leve esse convite lá, agarre esse convite, esse aviso é para você, amanhã às 20 horas adolescentes aqui conosco. Vamos colocar em pé, nós vamos devolver nossos dízimos e as nossas ofertas, lembrando que amanhã nós temos a oração às 6h30, então não esqueça de participar conosco, e se você veio preparado para devolver seu dízimo e sua oferta, esse é o momento para fazer isso. Caso você esteja nos visitando, a gente pede sempre a compreensão
Nós fazemos isso todas as terças-feiras. Se você não veio preparado, não se constranja. O importante é que você veio participar conosco dessa celebração. Mas se você está aqui e sabe da sua responsabilidade de ofertar e ser generoso no reino de Deus, essa é a canção para você fazer isso. Aqui à frente tem urnas, onde você pode depositar o seu valor em espécie. E se você quiser fazer cartão ou Pix, é lá ao fundo do nosso balcão de informações. Então, quando cantamos essa canção, você pode celebrar, louvar e entregar ao Senhor a sua adoração financeira, dizendo a Ele que Ele é o dono do ouro e da prata, e você reconhece isso com a sua oferta essa noite. Eu esperei com paciência no Senhor, eu esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu o meu clamor. Com paciência no Senhor eu esperei, com paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu o meu clamor. Eu olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Eu olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu, tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu, tudo que me prometeu é meu. Olho para olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Se olhamos para o alto, olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu, tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu, tudo que me prometeu é meu. E aplauda Ele bem forte. Pai, te adoramos, Senhor. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos.
tempestade estás, teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir. Eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, o teu trono acima está. O teu nome imutável é. Imutável é. Não há outro como tu, ó Pai. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos poderoso. Sim, Ele é grandioso. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade está. O teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos poderoso és, grandioso és. Sim, tu és poderoso, Pai, grandioso és o Senhor. Abra sua boca e declare palavras que engrandeçam o nome do Senhor neste lugar. Adore a Ele, exalte o seu santo nome. Não há outro como tu, ó Pai. Seja engrandecido neste lugar, ó Pai, te adoramos, Senhor. Como José, uma só voz declarar: vitorioso és. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Poderoso é o Senhor, grande és tu, ó Pai, te adoramos, Senhor. Aplauda ao Senhor e engrandeça o seu santo nome neste lugar. Toda a honra e toda a glória a ti, Senhor. Glória a Deus. As suas mãos diante do Senhor, queridos. Sabe, nós temos que aprender a orar até descansar o coração.
orar até sentir uma quietude em nossa alma. Quantos aqui estão inquietos e necessitam dessa calma, da presença do Espírito de Deus? Somente Ele traz, só Ele somente pode fazer isso. Pai, em nome de Jesus, intensificamos, ó Pai, esse tempo de clamor, em meio aos louvores, em meio à intercessão, porque nós cremos que o Senhor é um Deus que está no controle, está sentado no trono, e cremos, ó Pai, o que nós já declaramos através dessa canção, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Senhor, nós concordamos o que foi orado, o que foi clamado diante dos céus. Nós cremos que Tu és vitorioso, que estás sempre à frente, porque Tu és soberano. Te exaltamos, ó Pai, e clamamos a Ti. Vem com Teu renovo aqueles que estão cansados. Como resultado, Senhor, de dias de batalhas, de tensões, há um fardo pesando sobre os ombros de muitos aqui, Pai. Venha remover neste momento, Senhor, todo esse fardo pesado. Pela fé, coloque as mãos sobre os teus ombros e creia que o Espírito Santo de Deus está removendo todo o fardo pesado sobre os teus ombros, todo o fardo trazendo sobre ti um alívio, o refrigério do Senhor, sentindo o toque sobrenatural, real do Espírito de Deus que está neste lugar. Pois Ele está, porque o nome de Jesus é centralizado neste culto. É a palavra de Deus que pregamos neste lugar. É o Deus vivo que adoramos. Adoramos a Jesus, ressurreto dentre os mortos. Nós professamos este nome, que está acima de todo nome. Em nome de Jesus, receba o renovo do Senhor, força do Senhor para viver. Força, graça que vem do Pai, em o nome de Jesus, amém. Glória a Deus, graças a Deus. Que a graça esteja contigo, meus irmãos amados. Deus abençoe. Pode tomar seu assento, por favor, queridos. Obrigado, irmãos, ministério de louvor, irmãos abençoados, queridos. Glória a Deus, há uma presença gloriosa, Senhor, quando a igreja se reúne com sede, quando a igreja se reúne desesperada pela presença de Deus. Aliás, irmãos, a palavra de Deus ela é tão viva, tão poderosa, tão eficaz, ela é tão cheia de detalhes, que nos traz ao menos uma clareza, uma compreensão do cenário daquelas pessoas viveram, principalmente como se tornou o ambiente quando Jesus vivenciou, quando Jesus chegou, quando Jesus estava presente, como mudou o cenário. Você consegue ler especialmente os evangelhos e perceber detalhes em que revela antes e durante o momento em que Jesus chega. Quando Jesus chega numa casa, o que se tornou aquela casa? Quando Jesus ouviu o clamor de um pai, você consegue imaginar o cenário que está dizendo a palavra de Deus? E é muito interessante perceber que todo este cenário revela claramente histórias de vidas reais. É uma história real, porque muitas delas nos identificamos com aquelas histórias de pessoas, principalmente estavam passando por momentos de angústia, momentos de preocupação. E o livro de Marcos, o Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5, aqui é uma passagem que eu quero destacar com vocês, o momento em que Jesus, ele foi recepcionado por uma multidão, e não somente por uma multidão, mas de um pai muito angustiado, que você poderá conferir no versículo 22, e também no versículo 23, que diz o seguinte: então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se a seus pés e suplicou repetidas vezes: minha filhinha está morrendo. Pera lá, irmãos, estou introduzindo que a Bíblia é cheia de detalhes. O Evangelho é cheio de detalhes, para nós tentarmos sensibilizar, tentar ter clareza do como era o cenário, e com tudo isso, identificar também as nossas vidas. Você consegue imaginar Jesus descendo do barco e logo uma multidão
o tomando, querendo sua atenção. E dentre estes, um homem de figura de autoridade religiosa, e temos ali o seu nome, chamado Jairo. Ele não está apresentando somente uma necessidade pessoal, ele está clamando desesperadamente pela filha, porque uma coisa é quando há uma necessidade pessoal, diferente é quando toca em quem tanto amamos. Isso nos faz entender, irmãos, que quando nós clamamos a Deus com fé, muitas vezes é clamar movido por um desespero. Você já clamou a Deus diante de um desespero? Provavelmente você tem feito isso nesses dias, por alguma situação que o assaltou, tirando sua paz, por alguma enfermidade que visitou sua casa e atingiu os seus filhos, atingiu a sua família. E isso desperta-nos a quê? A clamar a Deus com fé no desespero. Muitas vezes, irmãos, nós precisamos usufruir desses sentimentos de desespero e aplicar isso com fé. Até mesmo quando nós sentimos inseguro, irmãos, nós temos que orar com mais ousadia. Porque quanto mais está clamando, Jesus, Jesus, você está dizendo para você mesmo, não tenho medo, não tenho medo, não tenho medo. Jesus, Jesus, Jesus. Sabe, irmão, muitas vezes a fé, ela brota no pior momento de nossa vida. Quantos de nós devemos a momentos difíceis da vida, devemos a estes momentos aos quais despertou a nossa fé, despertou o nosso coração para buscar a Deus e orar com fé. Sabe, irmãos, quando nós temos uma necessidade e colocamos diante de Deus todos os dias, talvez, Senhor, guarda a minha vida, apresenta o meu dia na Tua presença, sabe, pode ser uma oração sincera, mas não tão profunda, quanto nós estamos assistindo, testemunhando alguém que tanto amamos no sofrimento, e percebemos o amor deste pai. Vamos olhar para a figura deste homem, que destaca ele como não somente um líder, que tinha muito respeito, tinha uma boa reputação, uma boa imagem diante das pessoas, uma figura de autoridade, porém, ele está agora desesperado como um pai, que chega diante do mestre e implora. Imagina o cenário, empresta sua mente para mim, e tenta desenhar na sua mente agora isso, tenta agora imaginar este homem implorando, dizendo, mestre, a minha filhinha, o meu filhinho. Só quem é pai sabe o que é isso, só quem é mãe sabe o que é isso. Já vi mãe orando com muito mais fé, orando pelos filhos do que por ela mesma, e a verdade é essa, porque muitas vezes nós oramos com mais fé, quando alguém que nós tanto amamos assim está vulnerável a alguma situação, passando por alguma prova, por alguma tribulação, por alguma necessidade, e leva-nos realmente a clamar com fé. Nem tanto é com você, para vocês nem tanto ora assim. Eu penso que esse homem não era tão devoto, tão intenso, para buscar a Jesus dessa maneira, até porque eles estavam conhecendo de longe, pela reputação, pela fama de Jesus, que estava sendo proclamada, pelos milagres dele, mas ele chega diante do Senhor, clamando. Você prestou atenção no versículo 23, ele suplicou repetidas vezes, porque pensa a voz da multidão, tantas vozes, querendo a atenção de Jesus, repetidas vezes, porque imagina ele clamando, não foi só uma vez, não foi duas, foi diversas vezes, dizendo, mestre, mestre, a minha filhinha está quase morrendo, está quase chegando o fim de tudo, está chegando o fim. Nós recebemos tanto clamor de mães, dizendo, me ajuda a orar pelo filho. Sabe, irmãos, já vi pessoa desesperada clamando a Deus, mas dificilmente alguém superar o desespero de uma mãe, desespero de um pai. Eu creio que essa mensagem é bem direta para o seu coração de mãe e coração de pai.
porque nós tanto sentimos um amor por alguém, a saber de nossa família, alguém que nós queremos clamar a Deus, o socorro de Deus, a misericórdia de Deus, que pai que fica bem ao saber que os filhos não estão, não fica bem. Ela vai batalhar em oração, se posiciona em oração. Lembro de uma mãe que batalhou até o filho se converter, enquanto ele estava se drogando, indo para as festas deste mundo. Ela orava de madrugada e dizia: Deus, eu não criei filho para este mundo, eu não concordo que o diabo ceife o meu filho. E ela orava, batalhava em oração, até que uma dessas noites, ele chegou todo sujo, embriagado, mas ao mesmo tempo com o coração desesperado, dizendo: mãe, eu não sei o que aconteceu, mas eu fui tocado pela presença de Deus onde eu estava, senti um desespero tão grande para voltar para casa. E ele voltou para casa. Essa mãe testemunha com uma vitória tão grande, assim: olha, batalhou em oração, esse filho hoje é uma bênção, amigo, batalhou em oração, que está clamando diante de Deus, irmãos. É verdade que nós não precisamos depender de circunstâncias as quais despertam desespero em nós para orarmos com sinceridade. Não precisamos de situações a mais angustiante para orar com fé, orar com verdade, orar de forma genuína. Mas muitas vezes isso pode nos levar de fato a clamar, intensificar realmente nosso clamor diante do Senhor. Claro que Jesus é sensível à oração. Este homem está orando, está clamando pela sua filha, e ele clamando: por favor, venha e ponha as mãos sobre ela, cure para que ela viva. Ela estava enferma, já estava praticamente quase morrendo, o fim da vida dela. Jesus, eu vou resumir o texto, você pode ler depois do capítulo 5, Jesus simplesmente foi com ele e disse: eu vou com você. Eu penso, Jesus aqui junto, indo com ele e ao mesmo tempo sendo sufocado pela multidão. De repente, uma mulher lhe toca nas vestes de Jesus. Uma mulher que nós não temos o nome, mas sabemos a sua história. Um detalhe muito interessante da sua história: que estava padecendo há 12 anos com fluxo de sangue. E diz uma coisa: essa mulher havia gastado tudo que tinha, tudo que tinha ela padeceu tudo que tinha, foi levado por tentar tratamento, porque tudo foi nas mãos dos médicos, diz o texto, toda a consulta ela foi, toda a indicação que tinha ela foi, durante 12 anos, ela tentando uma cura, e ela clamando por uma cura, gastou tudo que tinha, e diz o texto, vai dizer o seguinte: indo para pior. Irmãos, nada também é tão desesperador, quando investimos nosso recurso e vê que não está adiantando nada, ao contrário, está piorando, porque a dor continua e o dinheiro está acabando, o fluxo continua, e já não há mais recurso, está acabando com tudo. Imagina o desespero dessa mulher. E esta mulher que interceptou nesse trajeto, em que Jesus está indo com esse pai desesperado, dizendo assim: ele vai para minha casa agora, impor as mãos sobre a minha filhinha, e ela vai ser curada. E Jesus depara com essa cena. Jairo presenciou, viu, e Jesus fez questão: pera lá, quem que me tocou? Os discípulos: mestre, todo mundo aqui te tocando, e pergunta: quem te tocou? Não, alguém tocou diferente, de mim saiu poder. E aquela mulher trêmula se revelou dizendo: fui eu, Senhor, porque muito bem sabia das possíveis consequências, por ser uma mulher naquela condição, e diante de uma lei que estava denunciando, ou estava condenando ela por ser uma mulher impura, e não poderia de forma alguma tocar em alguém, porque esse tornaria-se impuro. Mas todo aquele que toca, todo aquele impuro que clama e toca a presença de Jesus, é purificado por Jesus. E ela foi curada, e é tremendo, irmãos. O texto vai compartilhar isso conosco.
como é tremendo. Eu vou lá para o versículo 34, quando Jesus disse para essas palavras, Jesus disse: filha, sua fé a curou, vá em paz, seu sofrimento acabou, seu sofrimento acabou, a tua fé te curou, vá em paz. Eu imagino que este pai, que ao mesmo tempo estar junto, testemunhando isso, trouxe mais a ele o quê? Encorajamento. Encorajamento. Olha, acabei de ver um milagre diante dos meus olhos, Jesus curou essa mulher, olha a alegria dela. E é tremendo que Jesus restaura, não somente traz cura, mas também a sua identidade. Sabe, irmãos, mais importante do que a cura que aconteceu, eu amo demais essa palavra, quando Jesus disse: filha, sua fé te curou. Filha, identidade. Está entendendo, irmãos? Isso é uma coisa tão linda. E deu a bênção para ela: vá em paz, o seu sofrimento acabou. Porque todos aqueles recursos acabando, se esgotando toda a sua probabilidade de cura, todos os recursos, ou seja, é o fim. Eu tenho que me conformar com o meu fim. Meu fim vai ser assim, perecer com essa enfermidade, terrível enfermidade, 12 anos. Mas sabe de uma coisa, neste acontecimento, nós podemos aplicar uma coisa. Olhando o verso 35, enquanto o sofrimento cessou dessa mulher, por outro lado, o verso 35 vai nos dizer: enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram: sua filha, a sua filhinha, ela morreu. Para que continuar incomodando o mestre? Para de continuar incomodando o mestre. Irmãos, eu não quero assim trazer mais um trama dessa cena, mas esses detalhes da palavra de Deus precisamos assim valorizar sem dúvida, para imaginar todo o cenário. Este homem que outrora estava assim feliz porque Jesus ouviu o clamor dele, está do lado dele, de repente é interrompido por uma mulher ousada que tocou e foi curada, e ele viu Jesus curando, Jesus restaurando a dignidade daquela mulher, e de certa forma despertou uma fé tão grande nele. Mas chegam os mensageiros dizendo para ele: Jairo, tem uma triste notícia, sua filha morreu. Não adianta ficar incomodando mais o mestre. Ou seja, aqui que aplica o tema que nós estamos ministrando, irmãos. É o fim. É o fim. Para de incomodar o mestre. Para que clamar Jesus agora? Já é o fim. Para que ficar incomodando o mestre? Sabe, irmãos, essa palavra ministrou tanto no meu coração. Eu sei que você já ouviu algumas vezes, já leu, já ouviu mensagens impactantes, mas uma coisa ministrou a minha vida demais, eu quero compartilhar com vocês. Muitas vezes, nós clamamos a Deus pela presença dEle de tal maneira, achando que nós temos tanta necessidade. Mas quando esse homem depara com essa mulher que soube o seguinte: faz 12 anos que ela está sofrendo com essa enfermidade. E sabe quantos anos havia a filha dele? 12 anos. Podemos pensar o seguinte: olha, como pai, eu tenho um filho de 12 anos, então, pera lá, desde quando minha filha nasceu, essa mulher já estava sofrendo. Então é certo que Jesus venha dar mais atenção para essas pessoas. Sabe, irmãos, Deus não tem assim uma lista de prioridade, em dizer o seguinte: olha, essa aqui precisa demais, essa aqui precisa urgentemente. Sabe, não tem uma lista de prioridade. Mas tem momentos que nós precisamos entender isso. Olha, eu realmente estou necessitado de um milagre na minha vida. Dias atrás ouvi a voz do Senhor ministrando no meu coração claramente: você acredita que a minha vontade é melhor do que milagre? Eu falei: meu Deus do céu, que isso? Você acredita que a minha vontade é melhor do que milagre? Eu ouvi o Senhor falando claramente isso comigo. Eu estava indo fazer uma visita para uma pessoa que estava passando por uma situação tão delicada. Entendi essa palavra para essa pessoa.
e disse para ela: eu sei que você está buscando de Deus um milagre, mas eu quero que você confie que a vontade de Deus é melhor do que milagre. A vontade de Deus é melhor do que milagre, queridos. Sabe, olhando essa perspectiva que esse homem estava sofrendo, ou melhor, essa mulher sofrendo e pensando: olha, 12 anos, a minha filha tem, desde quando ela nasceu, essa mulher jazia com essa enfermidade, sofrendo. E às vezes nós queremos clamar tanto a Deus, sim, irmão, clamar pela presença dEle, mas há um momento assim: Deus, eu quero ajudar a interceder por aquelas pessoas que estão mais necessitadas de um milagre do que eu. Porque a minha Bíblia e a sua Bíblia diz que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus restaurou a sorte dele. Quando importamos também com outras pessoas, Jesus ele se dispõe para se importar também com as nossas, quando oramos. Interessante que Jairo conseguiu a atenção de Jesus, mas no meio do caminho, deu atenção para uma pessoa que estava mais necessitada. E preste atenção, queridos, para que incomodar o mestre? Aqui, verso 36 vai dizer para mim e para você: Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia. Não tenha medo, apenas creia. E se você continuar lendo o texto, você vai entender que Jesus, ele disse que ela estava apenas dormindo. Quando chegou na casa, já havia um pranto e tanto, as pessoas pranteando pela morte. E Jesus pediu para que todos saíssem daquele quarto, daquele lugar. Entrando Jesus lá, trouxe vida de volta. Menino, levanta-te, levanta-te e anda. Ela levantou-se, ela ressuscitou. Quando Jesus disse, deu ordem, menina, deu ordem para ela voltar. Eu creio que o Senhor manifestou a glória dele naquela casa, queridos. A glória de Deus se manifestou. Isso porque, irmãos, aquelas pessoas chegaram diante do Jairo dizendo o seguinte: Jairo, já não adianta mais nada, já é o fim, não há mais o que fazer. Eu creio quando Jesus disse o seguinte: olha, não tenha medo, apenas creia. Ou seja, Jesus estava dizendo: ainda não é o fim, porque eu estou no comando. Ainda não é o fim. Quando o Senhor, irmãos, Ele está no controle, Ele pode reverter o fim. Ele pode mudar o curso da história. Ele pode reverter o que é sofrimento, trazer em testemunho para a glória de Deus. Como nós estamos aqui ouvindo testemunho. Como Jesus, Ele restaurou a história das pessoas, e percebemos que é o mesmo Senhor que está aqui nessa noite, para restaurar seu coração, para inspirar sua fé, para mover seu coração. E a pergunta que eu faço: algum desespero que está movendo você a orar nessa noite? Algo que você precisa assim: olha, eu vou derramar todas nos pés do Senhor, eu vou derramar as minhas lágrimas em oração, eu vou me derramar diante da presença do Senhor. Como nós precisamos fazer isso, queridos? Como eu disse, essa mensagem só trouxe ao meu coração, especialmente para os pais, de clamarem a Deus pelo socorro dEle para os seus filhos, de clamar ao Senhor, de saber, Deus, há tantas palavras estamos ouvindo sobre os filhos, tantas palavras estamos ouvindo esses dias, mas Deus tem a última palavra. Ele tem a última palavra a nosso respeito. Ainda não é o fim. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus tem a última palavra. Tem a última palavra. Você crê nisso? Eu quero chamar você nessa hora. Nós vamos orar. Nós vamos aplicar isso em oração, irmãos. Essa palavra essa noite é simplesmente um convite para engajar você a orar, para orarmos juntos e clamar, assim como Deus ouviu o desespero deste pai, que expôs seu coração diante dele e disse: Senhor, a minha filhinha, Senhor. E Jesus se compadeceu, teve misericórdia. Jesus não chegou atrasado, viu, irmãos? Chegou na hora certa. E às vezes a gente é tentado, assim como Marta e Maria, que disseram para o mestre: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Foi assim que falaram para Jesus, quando chegou e Lázaro já estava morto. Elas falaram isso. Primeiramente Marta disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quantas vezes, irmãos, nós atribuímos achando que o Senhor chegou atrasado.
E tentamos e ficamos lamentando: se eu tivesse me convertido antes, se eu tivesse orado antes, se alguém viesse me falar antes. Jesus nunca chega atrasado, queridos. A hora certa. Você crê nisso? É a hora certa. Porque Jairo poderia desculpar, talvez até aquela mulher: olha, se não fosse ela atrapalhado, Jesus chegaria a tempo em casa, chegaria a tempo, se não fosse ela atrapalhar. Não, irmãos, Jesus, guarda no coração isso, nunca foi a um lugar sem propósito. Jesus nunca foi para um lugar sem propósito. Todo lugar que Jesus foi tinha um propósito. Todo lugar que Jesus parou tinha um propósito. Todo lugar que Jesus entrava no barco e ia para um lado, para o outro, com um propósito: resgatar aqueles que estavam perdidos, curar os enfermos, manifestar o reino de Deus nessa terra. E eu creio que o mesmo Senhor Jesus, por meio do Espírito Santo de Deus, está aqui para manifestar o reino de Deus. Em nome de Jesus. Se coloque de pé, queridos. Nós vamos nessa hora ter um tempo de oração. Nós vamos clamar ao Senhor, diante dessa palavra que nos inspira fé. Inspira fé, de crer que o Senhor Ele tem a última palavra. Por isso, olha, não é o fim. Eu não sei como tem sido os seus dias, seja você também que está conosco por meio da transmissão deste culto, como tem sido o seu coração, a sua vida. Mas eu quero nessa hora junto clamar ao Senhor, dizer para essa palavra profética para a sua vida: ainda não é o fim. Deus tem a última palavra. Ele não chega atrasado. Ele não chega atrasado, queridos. Ele sempre tem alguém que Ele está acudindo o seu coração, as suas necessidades. O Senhor está ouvindo. O Senhor está conduzindo. Sabe, irmãos, parece que por um lado acabou o sofrimento e houve uma alegria, ao mesmo tempo já um motivo de desespero. Sabe, nessa passagem há dois extremos. Por um lado, alguém que recebeu cura, a manifestação de Deus, sua identidade restaurada, recebeu o toque de Jesus, se apropriou pela fé da cura e foi curada, e o sofrimento dela acabou. Mal ela consegue vibrar, chega a notícia para aquele pai: sua filha morreu. Olha que triste, irmãos. Você já se deparou assim em um único dia, quando você estava se alegrando tanto com o mover de Deus e ao mesmo tempo foi surpreendido com uma notícia ruim? Ao mesmo tempo que você está celebrando uma festa, de repente depara numa cena de morte. Irmão, como é imprevisível a nossa vida, irmãos. Como que nós deparamos com momentos imprevisíveis em nossa vida. Parece que, olha, acabou o sofrimento, mas ao mesmo tempo já deparamos com situações que nos deixam abatidos. Ainda não acabou, irmãos. Recebemos sinais, maravilha de Deus, mas ainda não acabou, irmãos. Há milagre de Deus para operar ainda. Sim, sinceramente, situações que há de requerer a manifestação de Deus, requerer a manifestação da graça de Deus em nós, irmãos. Há momentos que você poderá tanto se alegrar de ver a glória de Deus na sua vida, ao mesmo tempo vai nos desafiar a ter sensibilidade para chorar com aqueles que estão chorando, para se importar com aqueles que estão com seus filhos enfermos. E nessas horas precisamos ser igreja do Senhor. Nessas horas temos que clamar junto pela graça do Senhor Jesus. Se não aplica na sua vida, olhar para a sua casa e dizer: não, meus filhos não precisam de um milagre, mas pode ter certeza que alguém bem próximo de você está desesperada, clamando por um milagre, clamando pela misericórdia de Deus, pela manifestação de Deus. Alguém que está carente de paternidade, alguém necessitado de paternidade, carente de cura, da manifestação do amor de Deus. Senhor Jesus, queremos orar com você. Você pode sair do seu lugar, ou vir representando alguém, ou até mesmo você, dizendo: Senhor, é comigo essa palavra, eu necessito essa palavra sobre a minha vida, eu necessito, Senhor, se apropriar, porque quando uma circunstância está dizendo: é o fim, pare de incomodar o mestre. Não adianta orar, não adianta implorar, porque Ele está atendendo a necessidade de outras pessoas. Não, Ele é soberano, Ele é onisciente, Ele está em todo lugar ao mesmo tempo.
O Senhor Santo está ouvindo você que exato momento, está nas nações também, ouvindo os aflitos, ouvindo aquele clamor de tantas mães que estão clamando agora pelos teus filhos. Enquanto entoarmos essa canção, chamo você para sair do seu lugar e vir com fé, e derramar sua alma na presença do Senhor. Derrame-se na presença do Senhor nessa noite, no nome de Jesus. Nós cremos no mover de Deus nessa noite, nós cremos na manifestação do Senhor neste lugar. Há uma convicção no meu espírito, que o Senhor há de trazer graça sobre a tua vida, força sobre o teu coração, há de trazer esperança sobre ti. Não é uma falsa esperança, mas é uma esperança que há de sustentar você a enfrentar tudo que está sujeito a enfrentar. Chamo você nessa hora para se apresentar diante do Senhor. Seja você que deseja começar uma campanha de 7 semanas, saia do seu lugar também, por gentileza. E você também que está na sua 2ª, 7ª semana de campanha, nós vamos agora clamar ao Senhor, orar juntos, clamar pelo toque do Senhor. Essa palavra veio para gerar fé sobre ti. Agora mova o sobrenatural. Pela fé mova o sobrenatural do Senhor neste lugar. Os céus estão abertos neste lugar. Não há nenhum impedimento. O Senhor já removeu toda a incredulidade, toda a distração, pela presença gloriosa dEle, pela palavra viva do Senhor. É uma noite de contemplarmos sinais visíveis da presença de Deus. É uma noite de contemplarmos a presença do Espírito de Deus. Sim, ó Pai. Sim, Senhor. Manifesta a tua glória, Jesus. Eu chamo você para continuar aqui na frente, orando, intensificando, clamando ao Senhor. Você pode se derramar aos pés do Senhor, se derramar na presença do Senhor. Tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Sim, Jesus, poderoso Espírito Santo. Pode vir aqui na frente, por gentileza, irmãos preciosos. Pode vindo aqui. Ou parece que sim, Pai. Vai se abrir. Quando tudo diz que não, queridos, creia. Que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha, clame o favor do Senhor nessa noite, queridos. Levante suas mãos diante do Senhor e declare essa verdade. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua
destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta. Em nome de Jesus, receba esta verdade como uma resposta de Deus para o seu coração. Deus não se esqueceu de você. Ele está te ouvindo. Ele está te ouvindo. Mesmo que você não esteja percebendo os sinais de Deus, mesmo que você não esteja percebendo, ouvindo aquilo que você quer ver, mesmo que não esteja acontecendo aquilo que você deseja que aconteça, Deus está te ouvindo. Não esqueceu de você. O Deus do impossível. Muitas vezes não notamos o agir de Deus pelo fato de não acontecer o que nós desejamos que aconteça. Simplesmente creia, simplesmente creia, simplesmente creia. Oh Senhor da glória. Sim, o Senhor levantará o teu favor, em teu favor. Receba o favor do Senhor sobre a tua vida. Receba o favor do Senhor, a bondade dele sobre a tua vida, o favor de Deus sobre a sua casa, o favor de Deus sobre a sua família, o favor do Senhor. Aleluia, aleluia. Você está percebendo o favor de Deus, querido, sobre a tua vida? Eu percebo o favor de Deus sendo derramado sobre nós nessa noite. Perceba o favor de Deus sendo derramado. É o favor de Deus, é a bondade de Deus. Creia no favor de Deus, ainda que as circunstâncias dizem que não. Nós vamos entoar mais uma vez essa canção, queridos. Eu quero que você declare com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós só podemos obedecer a Deus mediante a fé. Iremos ver a manifestação de Deus mediante a fé, a glória de Deus mediante a fé. Tudo é pela fé. Vamos declarar essa canção e vamos orar com fé, declarar com fé. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, o Deus do impossível. Aleluia. Não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Aleluia, o Senhor que nos sustenta, Senhor. Ao Senhor toda honra e toda glória, todo louvor para todos sempre. Pai, nós já te agradecemos, porque iremos testemunhar do teu favor. Levante as tuas mãos aos céus e louve ao Senhor e agradeça a Deus, dizendo: Senhor, eu creio que irei testemunhar o teu favor. Eu irei continuar testemunhar o teu favor. A minha casa está sob o favor de Deus. Os meus filhos estão sob o favor de Deus. A minha vida está sob o favor de Deus. O Deus do impossível, o Deus de promessas. Estamos vivendo, irmãos, sobre o favor de Deus. Não há o que se preocupar, não há o que temer. Estamos sob o favor de Deus. É o favor de Deus. Aleluia. O favor de Deus. Ah, Jesus. Aleluia. É o favor de Deus quando os recursos não suprem. É o favor de Deus. O favor de Deus virá na hora certa, irmãos. Talvez no momento em que nós jamais iremos perceber. É o favor de Deus. A surpresa, o favor de Deus chegou. A graça dele. O favor do Senhor já se manifestou em Cristo. E continua se manifestando hoje.
pelas promessas vivas dele, pela presença do Senhor, pelas bênçãos, pelas promessas do Senhor. Acesse pela fé o favor do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Comece a acessar pela fé o favor do Senhor. O favor do Senhor, o favor de Deus. Aleluia. Aleluia, nós temos o favor do Senhor, pela graça e bondade do Pai. Sim, o Deus do impossível. Ele já se manifestou em nosso favor, para nos salvar, nos restaurar. Ele continua nos salvando, porque o desejo de Deus que é que eu e você venhamos servir toda a nossa casa, nossa família, vivendo as promessas do Pai, vivendo para a glória de Deus, declarando: não é o fim, porque estamos sob o favor do Senhor. Temos o favor de Deus em nossa casa, temos o favor do Senhor. Ainda que os nossos recursos se esgotem, venham se esgotar, mas nossa esperança está no Senhor, o Deus que há de manifestar todos os dias o seu favor sobre nós. Vamos fluir sobre o favor do Senhor, irmãos. Que o Senhor continue te abençoando e guardando teu coração, em nome de Jesus. Vamos na paz, vamos sobre o favor do Senhor, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe, queridos.